Num reino fascinante onde surpresas aguardam a cada passo e o inimaginável se converte em um espetáculo de tirar o fôlego, embarque em uma jornada incrível conosco. Explore o encantador território do desconhecido através do poder da fotografia, desvendando uma beleza cativante repleta de maravilhas intrigantes. Cada fotografia se tornará um portal para um mundo além da compreensão, revelando descobertas desconcertantes de diversos cantos do globo. Esteja preparado para surpreender-se e ser eternamente encantado enquanto apresentamos 25 imagens desconcertantes e reveladoras de todo o mundo. Número 25, Tragédia de Armeiro. Esta imagem de Amara Sanches, capturada pouco antes de seu falecimento, é um registro arrepiante do terrível desfecho causado por um desastre natural. Em 1985, uma erupção vulcânica desencadeou um evento catastrófico que ceifou mais de 23 mil vidas. A história de Amara é incrivelmente comovente. Aos 13 anos, ela residia em Armeiro quando um deslizamento de terra destruiu sua casa, resultando na morte de seu pai e tia. Milagrosamente, ela sobreviveu, mas ficou aprisionada sob os destroços, com as pernas presas sob um telhado de concreto, e o corpo de sua tia sem vida abaixo dela. Apesar da situação terrível, Amara manteve uma atitude positiva e até cantou para elevar o ânimo dos voluntários. Ela pediu doces e bebidas, concordou em ser entrevistada. Entretanto, com o passar do tempo, sua condição deteriorou-se devido à exposição às condições frias e úmidas, começando a ter alucinações. Ela permaneceu aprisionada por quase 3 dias, resistindo a cerca de 60 horas de sofrimento inimaginável. As equipes de resgate fizeram todo o possível para libertá-la, mas ficou evidente que a amputação de suas pernas era a única maneira de salvá-la, uma vez que não possuíam o equipamento cirúrgico necessário. Os médicos tomaram a difícil decisão de deixá-la partir pacificamente. A foto foi publicada 6 meses após sua morte e conquistou o prestigioso prêmio de foto do ano da World Press em 1985. Número 24, a foto final capturada a bordo do farol Eileen Moore. A imagem final, capturada a bordo do farol Eileen Moore, está envolta em segredo e especulação, conhecida como o incidente do farol das Ilhas Flannan em 1900. Este evento intrigante ocupa um lugar desconcertante na história marítima, situado ao largo da costa oeste da Escócia. O farol em Eileen Moore, o maior das Ilhas Flannan, era tripulado por 3 guardiões experientes. No entanto, em dezembro de 1900, todos os 3 guardiões desapareceram sem deixar rastro, deixando para trás um farol que transbordava com perguntas sem resposta. Durante a subsequente investigação, uma fotografia foi descoberta, intensificando o enigma. Era a última foto tirada no farol antes dos guardiões desaparecerem. Na imagem, um dos guardiões, Thomas Marshall, exibia uma expressão preocupada enquanto uma tempestade se instalava. O livro de registro encontrado no local descreveu condições climáticas adversas, e essa fotografia foi interpretada como um misterioso prenúncio de uma calamidade iminente. Número 23, o mapa da corrida Peary, o mapa de Peary. O mapa da corrida Peary, também conhecido como mapa de Peary, leva o nome de seu criador, o almirante otomano e cartógrafo Peary. Este mapamundi desenhado em 1513 tem intrigado historiadores e cientistas por muito tempo. Ele concentra-se principalmente nas costas da Europa e norte da África, com o Oceano Atlântico no centro, incluindo partes das Américas e da Antártica. O mistério em torno do mapa reside em sua descrição surpreendentemente precisa de certas partes das Américas, especialmente o litoral sul da América. Em 1513, os europeus tinham conhecimento limitado sobre o Novo Mundo, mas este mapa apresenta detalhes que não deveriam ser possíveis naquela época. O aspecto ainda mais intrigante é a representação da Antártica sem gelo, algo que não ocorre há milhões de anos. Como Peary obteve esse conhecimento? O mapa foi elaborado a partir de diferentes fontes, algumas das quais eram antigas e inexistentes. Talvez essas fontes incluíssem mapas de uma civilização antiga com conhecimento avançado de mapeamento. No entanto, os céticos argumentam que a parte antártica do mapa pode ser baseada em suposições ou erros. Ou ainda, sugerem que a representação da América do Sul pode ter sido desenhada de maneira incorreta. Alguns afirmam que o mapa simplesmente reflete as crenças dos marinheiros da época, não necessariamente a verdade geográfica. Número 22, a anacrônica praia dos anos 1930. Uma fotografia anacrônica da década de 1930 às vezes revela mistérios interessantes em lugares comuns.
Por exemplo, uma imagem antiga mostra pessoas se divertindo em uma praia na Colômbia Britânica, Canadá, todas vestindo trajes típicos de praia daquela época. No entanto, destaca-se um homem vestido de forma moderna, com camiseta, shorts e um penteado mais adequado ao final dos anos 1900 ou início dos anos 2000, não à década de 1930. Essa visão estranha levou algumas pessoas a considerar a possibilidade de ele ser um viajante do tempo, enquanto outros duvidam dessa ideia, sugerindo explicações mais simples. Alguns argumentam que a suposta camiseta poderia ser, na verdade, um suéter enrolado, e os shorts podem ser calças arregaçadas, escolhas razoáveis para um dia quente na praia. Eles também acreditam que o penteado pode ser resultado do vento ou do cabelo molhado, não uma escolha deliberada de moda de uma época diferente. Número 21, das linhas de Nazca. As linhas de Nazca, os gigantescos desenhos esculpidos no chão do deserto pela antiga cultura Nazca no Peru, têm cativado as pessoas por séculos. Quando vistas de cima, essas linhas exibem uma variedade envolvente de animais, plantas e desenhos geométricos. É desconcertante contemplar como e por que uma civilização que existiu quase 2000 anos atrás criou obras de arte tão imensas, que só podem ser plenamente apreciadas do céu, um ponto de vista impossível para o povo de Nazca alcançar. Diversas teorias foram propostas para desvendar o propósito por trás dessas linhas enigmáticas. Alguns sugerem que elas tinham funções religiosas ou astronômicas, possivelmente atuando como um observatório colossal ou um mapa de fontes de água subterrâneas. Outras teorias propõem que as linhas estavam envolvidas em rituais intrincados para invocar água. No entanto, essas teorias não conseguem explicar totalmente a imensa escala e precisão das linhas, bem como o simbolismo escolhido. Além disso, elas não esclarecem como os Nazca conseguiram manter a perspectiva necessária para criar representações tão precisas em uma escala tão vasta. Número 20, o objeto voador não identificado na Madonna. O objeto voador não identificado na pintura O Madonna com São Giovannino apresenta uma ideia fascinante frequentemente explorada em The Unexplained. Muitas vezes, obras de arte antigas contêm elementos que parecem fora de lugar, e um exemplo notável é encontrado em uma pintura do século XV, criada pelo artista italiano Domenico Ghirlandaio, chamada O Madonna com São Giovannino. A obra retrata a Virgem Maria com o bebê São João Batista em seu ombro esquerdo, mas o que chama a atenção é um elemento peculiar no fundo do céu. Um estranho objeto brilhante é testemunhado por um homem e seu cachorro. O homem protege os olhos, sugerindo o brilho do objeto, e alguns especulam que poderia ser um objeto voador não identificado, dada a sua forma brilhante e raios de luz. Alguns acreditam que esta pintura misteriosa poderia oferecer evidências históricas de vida extraterrestre. Por outro lado, os céticos argumentam que o objeto simboliza algo divino, como um anjo ou o Espírito Santo, comum na arte religiosa daquela época. Outra teoria propõe que o objeto representa a estrela de Belém ou um sinal celestial miraculoso. A interpretação do objeto na pintura continua a gerar debates, destacando o fascínio duradouro em torno de elementos misteriosos em obras de arte históricas. Número 19, a fotografia do astronauta em Solva e Firs de 1964. A fotografia do astronauta em Solva e Firs, tirada por Jim Templeton em 1964, é uma das imagens mais intrigantes dos últimos tempos. Durante um passeio tranquilo em família, Templeton, um bombeiro de Carlisle, Inglaterra, capturou uma foto de sua filha brincando em um campo próximo ao Solva e Firs. No entanto, ao revelar a foto, uma figura inesperada apareceu no fundo, assemelhando-se a um astronauta. Essa entidade vestida de branco, com um capacete ou viseira, estava de costas para a câmera. Templeton insistiu que nenhuma outra pessoa estava presente quando ele tirou a foto, e mesmo especialistas da Kodak e policiais não encontraram sinais de adulteração após examinar o filme. Os céticos sugerem que o astronauta era, na verdade, a esposa de Templeton, inadvertidamente capturada na moldura com seu vestido azul, superexposto e aparecendo branco na foto. Eles propõem que o capacete ou pode ser o cabelo dela, e a suposta viseira ou pode ser a sombra do cabelo no rosto. Apesar dessas explicações plausíveis, a foto tornou-se o foco de vários programas de TV e documentários, gerando especulações sobre alienígenas, viajantes do tempo e seres interdimensionais. Número 18, o monstro marinho da Ilha Hook. O monstro marinho da Ilha Hook revela que a história inexplicável não se limita apenas à terra, o mar também desempenha sua justa parte em segredos intrigantes.
Um enigma em particular é a misteriosa criatura conhecida como monstro marinho da Ilha Hook, capturado em uma fotografia em 1964. A imagem foi tirada por Robert Lacharek, um francês que estava de férias na Austrália com sua família. Na foto, podemos observar uma criatura enorme, assemelhando-se a um grande girino, estimado em cerca de 70 a 80 pés de comprimento, avistado nas águas rasas da Baía de Stonyhaven, perto da Ilha Hook. A imagem revela uma forma escura abaixo da água, mostrando claramente uma cabeça, um olho e um longo corpo sinuoso que desaparece nas profundezas. Houve muita especulação sobre a identidade dessa criatura. Alguns acreditam que poderia ser um sobrevivente de réptil marinho pré-histórico, como um plesiosauro, ou uma espécie desconhecida de enguia ou raia enorme. No entanto, há outros que sugerem que poderia ter sido uma farsa elaborada, talvez uma folha de plástico estrategicamente organizada para criar a ilusão de um monstro marinho. O mistério em torno do monstro marinho da Ilha Hook continua a intrigar, deixando espaço para diversas teorias e especulações. Número 17. Os Homens Lagartos Ubaid. A arqueologia das estatuetas muitas vezes revela artefatos que desafiam nossa compreensão convencional, levando a mais perguntas em vez de fornecer respostas definitivas. Uma dessas descobertas enigmáticas é a coleção de estatuetas de homens lagarto Ubaid, descobertas no antigo assentamento de Al-Ubaid, no Iraque. Essas estatuetas de barro datam de um período anterior à civilização suméria, por volta de 4.000 a 5.000 a.C., e possuem uma forma humana, mas exibem características distintamente reptilianas, como cabeças alongadas, olhos amendoados e pele escamosa. Notavelmente, algumas dessas esculturas em miniatura retratam os homens lagarto envolvidos em atividades cotidianas, como nutrir bebês ou segurar cajados, potencialmente simbolizando papéis de liderança dentro de sua sociedade. Os homens lagarto Ubaid são um lembrete poderoso dos aspectos desconcertantes de nossa história. Eles desafiam consistentemente nossa compreensão de culturas antigas, deixando-nos refletir sobre as crenças distantes de nossos antepassados, seus rituais e expressões artísticas. Número 16. O surpreendente filme do Pé Grande de Patterson Gimlin. O filme de Patterson Gimlin é amplamente famoso e discutido como uma evidência significativa quando se trata de criptídeos. Este pequeno vídeo, gravado em 1967 no norte da Califórnia por Roger Patterson e Bob Gimlin, supostamente mostra o Pé Grande, uma criatura lendária, na vida real. O filme captura uma grande figura peluda caminhando por uma área aberta. No entanto, mesmo após muitas análises, as opiniões sobre a autenticidade do filme permanecem divergentes. Algumas pessoas que duvidam de sua autenticidade sugerem que poderia ser uma pessoa usando um traje. Por outro lado, os apoiadores do filme argumentam que a maneira como a criatura se move e suas características físicas se assemelham mais a um primata desconhecido do que a um humano. Esse desacordo gerou muitos debates sobre a credibilidade do filme, seja ele um truque inteligente ou uma descoberta incrível. Independentemente de ser um truque ou uma descoberta extraordinária, o filme de Patterson Gimlin continua a atrair e fascinar as pessoas, iniciando conversas sobre a possível existência de criaturas misteriosas escondidas em partes inexploradas do nosso mundo. Número 15. Os Círculos Mágicos das Fadas. Os círculos mágicos das fadas na seca Namíbia são verdadeiramente fascinantes. Quando vistos de cima, esses círculos aparecem como manchas circulares de terra árida cercadas por grama curta, formando um padrão que lembra um favo de mel. Esses círculos variam em tamanho, indo de alguns metros a várias dezenas de metros, e podem ser encontrados em vastas áreas da Namíbia. Lendas locais sugerem que esses círculos são o resultado da intervenção divina ou dos passos dos deuses. No entanto, os cientistas propuseram diversas explicações. Em termos simples, alguns especialistas acreditam que cupins e a competição entre plantas desempenham um papel na criação desses círculos. Segundo essa teoria, os cupins criam túneis e consomem vegetação, levando a uma competição por recursos que resulta em áreas sem vegetação. Outros pesquisadores mencionam a possibilidade de infiltração de gás ou radioatividade causando a formação desses círculos misteriosos. No entanto, apesar dessas explicações, a verdadeira origem dos círculos de fadas permanece incerta. Cientistas continuam a se envolver em debates animados, tentando desvendar os segredos por trás desse intrigante fenômeno. Número 14. O mecanismo de Anticítera. No ano de 1901, um grupo de desenhos detalhados foi encontrado em um naufrágio perto da ilha grega de Anticítera.
Esta ferramenta antiga, o mecanismo de Anticítera, é frequentemente chamada de o mecanismo do mundo, sendo considerado o primeiro computador que utilizava componentes físicos. Ele remonta ao primeiro ou segundo século antes de Cristo e consiste em um sistema complexo de engrenagens com inscrições gravadas. A incrível compreensão das estrelas e planetas por esse extraordinário dispositivo permitia a previsão de eventos celestes especiais, como eclipses solares. Ele conseguia rastrear o movimento das estrelas e planetas. Na antiguidade, não se acreditava que a Grécia possuísse o conhecimento ou habilidades para criar uma peça tão avançada de tecnologia. Embora especialistas tenham analisado cuidadosamente o mecanismo, ainda há muitas incógnitas sobre seu funcionamento e a extensão de seu conhecimento. O mecanismo de Anticítera nos mostra que ainda há muito que não sabemos sobre o mundo antigo e as incríveis realizações que eram capazes de alcançar. Número 13. Ovos de dinossauro. Um grupo de trabalhadores na China, enquanto reparava estradas no centro de Oio, tropeçou em algo verdadeiramente surpreendente. Ao cavar profundamente no chão, eles desenterraram uma descoberta notável: 43 ovos de dinossauro, escondidos como um tesouro valioso. O aspecto mais incompreensível dessa descoberta foi a idade desses ovos, que estavam descansando sem serem perturbados por surpreendentes 70 milhões de anos. Apesar da passagem de um período tão extenso, os ovos permaneceram surpreendentemente intactos. Na verdade, 19 deles estavam completamente inteiros e em excelente estado, parecendo como se tivessem sido perfeitamente preservados até ontem. Alguns desses ovos eram enormes, medindo impressionantes 13 centímetros de largura. Os pesquisadores científicos que examinaram esses ovos estão cheios de curiosidade enquanto se esforçam para desvendar o mistério de qual espécie de dinossauros eles pertencem. Número 12. As fotografias do incidente do Passo Dyatlov de 1959. O incidente do Passo Dyatlov, ocorrido em 1959, continua a deixar as pessoas perplexas até hoje. Envolveu 9 caminhantes russos experientes que perderam tragicamente a vida nos frios e misteriosos Montes Urais. Este evento tornou-se um fascinante mistério na história moderna. As câmeras dos caminhantes renderam fotografias que acrescentaram uma aura mística ao redor do incidente. Uma imagem em particular exibe uma figura desfocada perto da borda da floresta, frequentemente referida como a foto do Yeti. Outra imagem perturbadora, tirada em sua última noite, mostra uma luz ou orbe misteriosa contra o céu escuro. Embora o incidente permaneça em grande parte inexplicável, essas fotografias estranhas tecem uma narrativa visual arrepiante. Essas imagens têm alimentado várias teorias. Alguns acreditam que experimentos militares secretos podem estar envolvidos, enquanto outros sugerem possíveis ataques de tribos locais. Há até quem cogite a possibilidade de seres sobrenaturais desempenhando um papel nesta desconcertante história. Número 11. Os manuscritos Voynich. Os manuscritos Voynich, em homenagem a Wilfred Voynich, um livreiro polaco que o adquiriu em 1912, são um livro intrigante do século XV. Repleto de imagens misteriosas e textos escritos em uma língua desconhecida, este manuscrito tem fascinado as mentes mais inteligentes do mundo. O manuscrito contém ilustrações intrigantes de plantas, estrelas, mulheres, desenhos de banho e elementos farmacêuticos. No entanto, nenhum desses elementos corresponde a algo que conhecemos. As plantas representadas não podem ser identificadas como espécies conhecidas na Terra, e os gráficos cósmicos não correspondem a nada reconhecido pelos astrônomos modernos. Ao longo dos anos, muitas teorias foram propostas, sugerindo que o manuscrito poderia ser uma farmacopeia, um texto alquímico ou uma obra de ficção especulativa. Apesar das inúmeras tentativas de decifrar o texto e entender as ilustrações peculiares, os manuscritos Voynich permanecem um mistério completo, desafiando a compreensão e alimentando a curiosidade de estudiosos e entusiastas. Número 10. As supostas fotografias de Billy the Kid da década de 1870. Fotografias antigas nos proporcionam uma visão do passado, mas às vezes sua autenticidade pode confundir historiadores e levar a debates intensos. Um exemplo cativante é uma fotografia comprada em 2010 por apenas $2 em uma loja de recordações. Esta foto supostamente captura o notório fora da lei Billy the Kid e sua gangue de reguladores envolvidos em um jogo casual de croquet. Se a fotografia fosse genuína, seria apenas a segunda imagem confirmada de Billy the Kid, aumentando seu valor para milhões. No entanto, confirmar sua autenticidade tem se mostrado um desafio.
Software de reconhecimento facial sugere semelhança entre a pessoa na fotografia conhecida de Billy the Kid e a figura na foto do Croquet. No entanto, dúvidas surgem devido a outros fatores. Alguns historiadores questionam a probabilidade de um fora da lei como Billy the Kid participar de uma atividade refinada como Croquet, contrastando com seu estilo de vida difícil. Apesar da polêmica, a fotografia gerou um interesse significativo e continua a ser um ponto de discussão entre entusiastas e especialistas em história do Velho Oeste. Número 9. Propaganda da Coca-Cola em 1960. Em 1960, algo verdadeiramente especial aconteceu com o anúncio da Coca-Cola. Mentes inteligentes por trás da Coca-Cola conceberam um plano engenhoso para envolver a população local de pombos. Espalharam grãos pelo quadrado, e, à medida que os pombos famintos invadiram a área, involuntariamente formaram o nome da marca em letras gigantescas. Esse tipo de marketing não convencional era raro na época, tornando-o ainda mais extraordinário. As imagens cativantes desse espetáculo chamaram a atenção dos curiosos, atraindo-os com sua imaginação e uma abordagem fresca. Isso é um verdadeiro testamento ao brilho da equipe de marketing da Coca-Cola naquela época. Eles pegaram um conceito simples e o executaram de uma forma completamente inesperada, resultando em um anúncio que deixou uma marca indelével em todos que tiveram a sorte de testemunhá-lo. Este episódio serve como um exemplo atemporal de como as ideias mais simples muitas vezes podem ser as mais poderosas quando se trata de capturar o público. Número 8. Chaminés de fumaça preta. Atenção para o número 8. Chaminés de fumaça preta nas profundezas do oceano, perto das Ilhas Galápagos. Há uma fascinante e misteriosa pequena colmeia em forma de estrutura com uma reputação lendária em oceanografia. Dentro dessa estrutura, encontram-se enormes fontes hidrotermais conhecidas como fumantes negros, descobertos pela primeira vez em 1976. Essas aberturas liberam plumas escuras de fumaça que sobem na água, algumas atingindo uma altura imponente de cerca de 200 pés. Elas estão espreitando em profundidades entre 80.200 e 9.800 pés abaixo da superfície do oceano. Esses fumantes negros desempenham um papel crucial no delicado ecossistema do nosso planeta, transportando valiosos recursos das profundezas da Terra para o fundo do oceano. Pode-se pensar neles como chaminés subaquáticas expelindo fumaça, onde a água quente escaldante debaixo da crosta terrestre encontra o oceano frio. Essa água incrivelmente quente pode atingir temperaturas tão altas quanto 752 graus Fahrenheit. Este fenômeno único cria um ambiente extraordinário onde várias criaturas marinhas prosperam. Animais resilientes, como caracóis, camarões e vermes tubulares, sobrevivem contando com bactérias que utilizam os minerais na água, formando verdadeiras nuvens cheias de fumaça. Número 7. Nigracravlers de Fresno. Imagens bizarras dos nigracravlers de Fresno intrigam o mundo das ocorrências estranhas. Poucas coisas são tão estranhas quanto os nigracravlers de Fresno. Esses seres estranhos foram vistos pela primeira vez em um vídeo gravado por uma câmera em Fresno, Califórnia, durante o final dos anos 2000. A filmagem exibe duas criaturas curtas de pernas brancas passeando por um quintal, mas sem corpos visíveis ou braços. Outra criatura com uma aparência semelhante foi posteriormente filmada em Yosemite Parque Nacional, tornando a situação ainda mais intrigante. A maneira como essas criaturas parecem e se movem é diferente de tudo que já foi visto antes e é difícil de explicar usando ideias normais. Muitas teorias foram sugeridas, como a possibilidade do vídeo ser manipulado, ou essas criaturas sendo de outro planeta. Alguns até pensam que podem fazer parte de lendas locais ou serem criaturas inteiramente desconhecidas. Embora haja dúvidas e não haja muita evidência adicional, as pessoas fascinadas por criaturas misteriosas ainda estão cativadas pelo vídeo dos nigracravlers de Fresno. Número 6. O dirigível anômalo de 1911. Uma foto anômala de um dirigível em 1911 causou comoção e especulação. A imagem representava um dirigível sofisticado suspenso graciosamente acima da cidade de Huntington, West Virgínia. O projeto avançado do dirigível parecia estar muito à frente de seu tempo, contrastando fortemente com os dirigíveis e balões rudimentares comumente usados durante o início do século XX. O que confundiu a todos foi a ausência de registros ou relatos dessa extraordinária invenção, exceto por essa única fotografia. O dirigível na foto tinha uma forma elegante, várias hélices e parecia capaz de acomodar um grande número de passageiros.
Surpreendentemente, essa imagem era anterior à construção do primeiro dirigível estilo Zeppelin nos Estados Unidos por vários anos. Ao longo do tempo, várias teorias foram apresentadas para desvendar o mistério por trás dessa foto desconcertante. Alguns acreditam que foi uma criação engenhosa de um visionário desconhecido à frente de seu tempo, enquanto outros suspeitam que poderia ter sido uma brincadeira ou uma instância inicial de manipulação fotográfica. Apesar de extensas investigações, não foram encontradas evidências de adulteração ou alteração. Número 5. A estatueta Nampa. Em 1889, trabalhadores que escavavam um poço para água em Nampa, Idaho, fizeram uma descoberta fascinante. Enquanto cavavam a uma profundidade de cerca de 300 pés abaixo da superfície, encontraram uma pequena estatueta de argila representando a forma de uma mulher. Esta estatueta, agora conhecida como a estatueta Nampa, parecia ter sido feita por mãos humanas. O que intrigou os cientistas foi o local surpreendente onde o artefato foi encontrado. Estava aninhado dentro de camadas geológicas estimadas em cerca de 2 milhões de anos de idade, anterior à suposta existência de seres humanos naquela região específica. A descoberta desafiou as compreensões convencionais sobre a antiguidade da presença humana na área. As opiniões sobre essa descoberta extraordinária variam, com algumas pessoas vendo isso como prova de antigas civilizações altamente avançadas ou até mesmo como evidência de objetos que não pertencem a esse contexto. No entanto, a maioria dos cientistas na comunidade dominante rejeita a estatueta Nampa como um resultado de perfuração ou talvez um item mais recente que foi acidentalmente misturado com materiais mais antigos por processos naturais. Número 4. Bisferas de pedra misteriosas da Costa Rica. Nas profundezas das densas florestas tropicais da Costa Rica, escondidas em meio à vibrante folhagem verde, estão as misteriosas esferas de pedra de Diquis. Essas maravilhas esféricas, que variam em tamanho desde pequenas dimensões até colossais 2 metros de diâmetro, cativaram cientistas e estudiosos por incontáveis anos. A precisão e o método de criação dessas esferas continuam a confundir especialistas. Como civilizações antigas conseguiram alcançar uma simetria tão incrível e precisão em seu artesanato? As esferas são criadas a partir de um material incrivelmente resistente chamado granodiorito, exibindo as notáveis habilidades dos antigos artesãos. O propósito por trás desses objetos mágicos permanece envolto em incerteza. Numerosas teorias foram propostas, incluindo a ideia de que eram utilizadas para fins astronômicos ou religiosos, práticas. Alguns sugerem que serviam como ajuda de navegação ou marcadores para fronteiras territoriais. Há até especulações de que possam ser restos de uma civilização perdida ou ter origens além do nosso planeta. Para o povo indígena da Costa Rica, essas esferas ocupam uma imensa importância cultural e histórica, levando ao seu prestígio e reconhecimento como Patrimônio Mundial da Unesco. Esforços diligentes persistem na descoberta das origens e significados por trás desses artefatos intrigantes. Número 3. A cidade subterrânea da Turquia. A cidade subterrânea de Derinkuyu, na Turquia, é uma maravilha subterrânea que surpreende os visitantes com suas intrincadas salas, incluindo casas, igrejas e escolas. Descoberta na década de 1960, essa maravilha escondida se estende incríveis 18 histórias para baixo e poderia abrigar até 20 mil pessoas. Funcionando como uma comunidade independente, a cidade subterrânea possui saídas de ar, poços de água, cozinhas, vinícolas, estábulos e até uma escola. O propósito claro dessa cidade subterrânea é evidente quando se considera seu uso como um porto seguro durante invasões. Enormes portas de pedra eram enroladas no lugar para selar a cidade e proteger seus moradores. O tamanho impressionante dessas portas reflete a inteligência e criatividade dos povos antigos que habitavam a área. Embora os construtores desse assentamento subterrâneo permaneçam desconhecidos, arqueólogos continuam explorando o local em busca de seus segredos. A cada passo mais fundo neste complexo subterrâneo, possíveis pistas sobre a civilização que uma vez floresceu aqui são reveladas. Número 2. A fotografia da levitação da década de 1920. Na década de 1920, uma fotografia causou bastante comoção na sociedade, capturando um homem aparentemente flutuando no ar e deixando todos absolutamente surpresos. O homem em questão era Colin Evans, um líder espiritualista que conduzia sessões no escuro. Durante essas sessões, ele usava uma câmera com flash brevemente para iluminar a cena, e é aí que a incrível fotografia foi tirada.
Na imagem, Evans parece estar suspenso no ar, enquanto as pessoas ao seu redor olham com espanto. Alguns céticos duvidaram de sua autenticidade, alegando que a foto foi configurada possivelmente com suportes ou fios ocultos. No entanto, aqueles que apoiaram Evans acreditavam firmemente que esta foto era uma prova sólida de seus poderes espirituais extraordinários. Esta fotografia de levitação de Colin Evans nos lembra de como os humanos sempre foram cativados pelo sobrenatural, mostrando até onde as pessoas iriam para validar eventos misteriosos. Número 1. No mistério do hipster que viaja no tempo. Em 2010, uma imagem fascinante surgiu, datada de 1941, mostrando a reabertura da South Forks Bridge em Gold Bridge, Colômbia Britânica. A multidão reunida para o evento era principalmente típica da época, mas um indivíduo se destacou, apelidado de hipster viajando no tempo. Essa pessoa parecia estar vestindo roupas modernas, como uma camiseta com estampa de logotipo, um moletom com capuz ou suéter e óculos de sol. Esses itens pareciam completamente fora de lugar no cenário de 1941. Além disso, o homem estava segurando uma câmera que parecia moderna, adicionando ao mistério. Alguns céticos apresentaram explicações plausíveis. Por exemplo, argumentaram que os óculos de sol poderiam estar disponíveis naquela época, e o logotipo na camisa do homem poderia pertencer a um time de hóquei, como os Montreal Maroons. Eles até sugeriram que a câmera poderia ser um modelo de bolso dobrável Kodak, embora fosse incomum. Qual dessas fotografias e descobertas você achou mais intrigante e cativante? Deixe suas respostas na seção de comentários abaixo. Esperamos que você tenha gostado deste vídeo e nos vemos no próximo.